Ok, vamos então compartilhar a tela. Muito bem. Nós temos nessa semana, então, praticamente o finalzinho, né, dos saberes. Vocês têm lá no Moodle, lá na seção saberes, no tópico formatar um texto, nós já vimos configurar página, formatar fonte, formatar parágrafo, né? Isso tudo a gente viu como introdução a isso daqui, ó. Estilos, criar, aplicar e modificar estilos, tá? Então, é o que vocês têm para essa semana. Vocês já deveriam ter olhado os estilos, né? A apresentação. E na semana que vem, então, eu vou voltar novamente aos estilos, aplicando aqui as normas da ABNT, tá? E aí, depois, na próxima semana, então, já é a prova. Então, a prova, vocês estarão online, tá? Eu vou marcar o horário. Eu vou deixar dito lá que aqueles que não puderem no horário terão que marcar um outro horário e farão uma outra prova. Mas vocês irão se conectar aqui comigo e irão fazer a prova e eu irei acompanhá-los, tá? Assim que se dará a avaliação final. E aí a outra semana, que daí é o fechamento, é a prova de recuperação para aqueles que não conseguiram lograr êxito na prova da outra semana, tá? Da avaliação final. Daí seria a reavaliação. Muito bem. Então, vocês façam o estudo desses slides aqui, desta apresentação, que ela vai dar suporte ao que eu vou fazer hoje online, tá bem? Então, vamos abrir aqui o Word. Eu já preparei aqui um arquivo, tá? É um texto qualquer, não importa o conteúdo, o que importa é que ele tem parágrafos e ele tem títulos e subtítulos, tá? Para a gente criar níveis de texto. Já vimos na semana passada, na formatação dos parágrafos, os níveis, né? Então, aqui eu tenho, ó, um título, que eu chamei de título inicial, apenas como demonstração, e aqui eu chamei de subtítulo inicial, para a gente fazer um nível 2. Aqui eu chamei de título seguinte, para refazer o nível 1, e aqui o subtítulo seguinte, para refazer o nível 2. E, por fim, o último título, também de nível 1, e o último subtítulo para fazer o nível 2, e assim a gente aprender a formatar o nosso texto utilizando estilos, tá? A gente viu na semana passada e retrasada, e na anterior, a gente viu configuração de página, formatar fonte, formatar parágrafo. Vocês, na grande maioria, têm por hábito formatar todo o texto manualmente, tá bem? Vir aqui, selecionar e formatar. Isso é o que vocês fazem normalmente. E eu tenho batido na tecla que isso deve ser feito excepcionalmente. Ou seja, quando eu quero fazer algo que é específico, é um detalhe, é uma palavra, digamos que esta palavra aqui eu quero destacar. Então, nesse sentido, esta palavra eu querendo destacar, então eu faço uso lá na página inicial da formatação da fonte. Digamos que eu quero formatar este parágrafo, especificamente este parágrafo e nenhum outro do meu texto. Então, ele é a minoria absoluta. Então, esse parágrafo tem que ser diferente. Nessa situação, então, eu uso a seção parágrafo lá da minha caixa de opções. Tá? Mas vejam que eu tenho que estar selecionando o parágrafo para dar as novas formatações a ele, para vir aqui na barra de opções e fazer as escolhas. Então, eu tenho que vir aqui, 2 cliques, ou apenas estar nele, dentro dele, numa área dentro da primeira e da última letra da minha palavra, aplicar o negrito, ele vai aplicar. Então, eu estou fazendo uso da minha barra de opções, aqui, seção fonte. Nessa situação, cabe eu fazer isso, tá? Assim como cabe eu vir aqui e ajustar, ó, ele está alinhado à esquerda e eu quero ele à direita. Então, nessa situação, cabe, porque todos os demais eu quero que tenham a mesma aparência. Bom, nessa situação, então eu posso fazer uso
do acesso rápido aqui na barra de opções. Mas quando eu quero formatar o meu texto como um todo, e eu tenho aqui, se eu não estou enganado, eu pedi para ele gerar 30 parágrafos, então fica complicado eu ficar mexendo em cada um deles ou selecionando todos eles e fazendo a formatação. E é exatamente o que vocês fazem, né? Vocês selecionam tudo e vão, então, começando a mexer no texto. Primeira coisa que, geralmente, vocês, e não é exclusividade de vocês que estão aqui me assistindo, tá? Não estou falando diretamente a vocês, e sim o usuário, tem como hábito vir aqui e modificar esta letra aqui. Essa letra não, esta fonte. Ou seja, não gosta do calibre, quer usar uma outra fonte. O que geralmente faz? Quando já tem o texto, vocês selecionam tudo, né? Vem, clique, arrasta, seleciona tudo. Para depois, então, vir lá e trocar a fonte. Geralmente escolhem o Arial, tá? Então, vejam que eu tive que selecionar todo o meu texto para fazer essa alteração. No entanto, a minha fonte ainda é o calibre. Desses parágrafos modificados é que é o Arial. Mas do meu texto, esse que eu estou criando aqui, ainda é o calibre. Não é o Arial. O Arial foi a modificação que eu fiz no meu parágrafo, na fonte do meu parágrafo. Mas eu ainda tenho, porque eu não selecionei todos, olha lá, ó, eu ainda tenho ó, a fonte calibre. Então, o meu padrão não é o Arial, ainda é o calibre. Eu vou desfazer esta mudança. Como que eu faço, então, para que todo o meu texto, e aí prestem atenção, porque esta é a forma correta de eu formatar um texto, não é eu selecionar que os meus parágrafos, vir aqui e fazer alteração da fonte. Não, não é. Porque eu estou alterando parágrafos e não estou alterando o meu texto. Texto é página, fonte, parágrafo, é todo conjunto. Então, não confundam parágrafos com texto. Parágrafo é uma coisa. Vários parágrafos ou um único parágrafo compõem um texto. Mas o meu texto, ele tem as suas características. E essas características é que nós temos que mudar. E não o texto. Porque se eu mudar as características do meu texto, os meus parágrafos vão ser automaticamente modificados. Aí nós chamamos, então, a esta mudança, a esta condição, a esse recurso de modificar a aparência do meu texto, nós chamamos de estilo. Quando vocês abrem o Word, uma página em branco, um documento novo, ele automaticamente carrega um arquivo chamado normal.dot, D-O-T, tá? Que é de document, o DO, e o T é de template, tá? O template seria modelo, traduzindo para o nosso português. Então, seria documento modelo, tá? Ou modelo de documento. Então, esse norma.dot é que rege as formatações do meu texto quando eu abro o Word. Então, se vocês querem que o texto de vocês tenham uma aparência específica, modifique, então, esse documento, o normal.dot. A partir do momento que vocês modificam o normal.dot, deste ponto em diante, tudo que for para frente terá essa aparência. O que está para trás, ele não modifica, ele não altera. Porque lá, cada documento tem uma base que o fundamenta, que é o normal.dot. Quando ele salva isso, aí já não é mais o normal.dot. Aí já é o documento que vocês acabaram de criar. E daí ele já tem o nome. Quando vocês criam um documento novo, ele bota lá documento 1, documento 2, seja o que for. Ele não tem o nome, ele tem o nome provisório, porque cada coisa no computador precisa ter uma identificação. Eu não posso ter alguma coisa sem identificação, senão não tem como eu me referir a ela. Então, cada documento que eu salvo tem um nome, e traz incorporado nele o normal.dot. Ele pega aquelas configurações e incorpora nesse novo documento que vocês construíram. Mas o normal.dot continua lá, porque ele é um modelo. Tá? Vocês não alteram o modelo assim, sem querer, ou sem pedir para o Word alterar esse modelo. Tá? Nós já vimos lá na configuração de página que quando eu quero que isso seja permanente, lá a mudança da margem, eu aperto lá o padrão.
E daí ele vai modificar quem? Lá o normal.dot. Então, esse documento aqui, ele não está com aquelas regras lá de inferior 2, direita 2, superior 3 e esquerda 3. Ele não está definido assim. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar esse documento. Mas eu vou fazer isso neste modelo aqui. Tá? Eu não quero que o meu texto tenha aquela aparência para todos, eu quero que tenha para esse documento aqui. Então, eu vou criar um novo modelo baseado nesse texto que eu vou construir, tá bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é rever com vocês o layout lá da página, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, e ele foi a segunda etapa, a primeira foi formatar fonte, né? Então, eu vou aqui configurar a página, vou estabelecer certo as minhas margens superior e esquerda 3, inferior e direita 2. Por que, que eu estou dando esses valores? Porque é assim que diz a BNT, tá? Eu não estou inventando esses valores. Nós veremos na próxima aula que isso está lá definido nas normas da ABNT, a 17724, tá? Então, o que, que acontece? O papel, orientação é retrato, já está o papel. O layout, eu quero diferente na primeira página e quero que seja a 2 centímetros da borda o meu cabeçalho. Feito isso, ele já vai ajustar, tá bem? Aqui ainda está nesse documento. O meu norma.dot não está nem aí para isso, tá? Bom, o que, que eu preciso fazer agora? Eu quero ajustar aqui a minha fonte. Eu não quero a calibre 11. Por quê? Porque a BNT me diz que o tamanho da fonte tem que ser 12. Então, eu tenho que passar de 11 para 12, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui. E nem vou tampouco mudar a letra calibre para book antiqua, tá? Porque é a que eu quero no meu parágrafo inteiro. Onde que eu faço isso, então? Lá nos estilos. Então, quando vocês têm lá a guia, a seção estilos, no menu página inicial, lá na barra de opções, se vocês clicarem aqui nessa setinha, ó, vai abrir, então, a caixa de diálogo dos estilos, tá? Reparem quem é que está sinalizado lá, ó, é o normal. Então, tanto faz eu clicar aqui quanto eu clicar aqui, todos os meus parágrafos estão baseados neste modelo. Então, ele vai seguir as regras deste modelo aqui, desse normal aqui, que tem o mesmo nome do arquivo modelo, documento modelo do próprio Word, que é o normal.dot. Mas só que esse normal aqui, o normal, é dos estilos, tá? Vocês não podem confundir um normal com o outro normal. Os dois são normais, tá? Mas vocês têm que saber o que faz um e o que faz o outro. Então, o normal estilo regra quem? A aparência do meu parágrafo. Reparem que todos os parágrafos estão associados ao normal. Nenhum desses outros estilos aqui, ó, se eu correr todo o meu texto, isso aqui não vai mudar, tá? Então, todo o meu texto está baseado nesse estilo aqui. Então, se todos os meus parágrafos estão baseados, referenciados a esse estilo aqui, então eu não vou mexer aqui, eu vou mexer lá. Eu vou modificar, então, é esse estilo, e não o meu texto aqui. Porque se esse parágrafo está associado a esse estilo, no momento em que eu modificar esse estilo, os meus parágrafos automaticamente serão modificados. E vejo que eu sequer vou selecionar o meu parágrafo aqui. Não vou selecionar uma letra, uma vírgula, nada. Ó, tá tudo sem seleção, tá? São 5 páginas que tem aqui. Eu vou estar aqui, ó, nesse primeiro parágrafo aqui, tá bem? Ó, onde está o cursor, no final. Então, eu vou modificar esse estilo chamado normal. Onde é que eu modifico? Eu tenho que me deslocar até lá à direita, lá. Ó. Porque se eu clicar nesta área aqui, ó, o que, que o Word vai entender? Que eu quero aplicar esse estilo no meu parágrafo. Em qual parágrafo ele vai aplicar? Onde o cursor estiver. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Se eu clicar em título 1, ó, olha lá, ele aplicou a esse parágrafo aqui o título 1. E esse aqui quem é? O normal. Então, como é que eu faço para voltar aqui ao normal? Basta eu estar em qualquer ponto do meu parágrafo e clicar lá no normal.
tá? Mas eu não quero aplicar nenhum estilo, eu quero modificar um estilo. Então, não me resta alternativa, senão apontar o mouse ao estilo. Não vou clicar nesta área aqui, porque, como eu já disse, eu clicando estarei aplicando. Eu vou clicar, então, lá na seta, onde vai ter a opção modificar. E quando eu entrar em modificar, aqui está a caixa de diálogo dos estilos. Vocês devem mexer nesta tela aqui, somente nesta área aqui, ó, para os estilos. À exceção deste cara aqui. O normal vocês não podem modificar, tá bem? Se vocês não modificarem o normal, ele vai criar um outro nome, vai manter esse normal aqui, vai criar. Porque a regra do Word é ter esse estilo aqui normal, esse aqui, não o outro, este aqui. Então, esse daqui é aconselhável vocês não tentarem modificar primeiro, porque ele não vai modificar, tá? Então, ele precisa desse estilo aqui para aplicar os estilos ao texto que está sendo criado. Então, nem perca o tempo de vocês tentando modificar. Então, para o normal, não modifiquem aqui. Aliás, para todos os outros, tá? Mantenham o que está aqui e nem usem esses daqui, criem os seus próprios estilos, tá bem? Mantenham a originalidade daqui do hoje e criem os seus próprios, tá? É o que nós vamos fazer na aula de hoje. Nós vamos modificar, nós vamos criar e nós vamos aplicar estilos, tá bom? Então, o que eu faço aqui? Nada. Não faço nada aqui. Pô, mas onde então eu modifico? Estão vendo esse botão aqui, ó, formatar? Quando eu clicar nesse botão, ó, várias opções vão aparecer. Fonte, parágrafo, tem tabulação, tem borda, tem um monte de coisa que eu posso formatar. Nós vamos usar especificamente esses dois aqui, fonte e parágrafo. Antes de fazer isso, eu quero que vocês lembrem o seguinte. Olha aqui, ó. A caixa de diálogo de fonte é essa daqui. Tá bem? Ó, fonte avançado, tem a fonte, estilo. Agora, memorizar isso daqui. Agora, vejam aqui. Modificar, formatar, fonte. É a mesma caixa de diálogo. Sem tirar nem pôr. É igualzinha. Então, qual é a diferença, então, de ouvir aqui e de ouvir aqui? A diferença é que se eu vir aqui, eu estou modificando o parágrafo. Se eu vir aqui, eu estou modificando o quê? O estilo. Vocês precisam compreender essa diferença. O que é usar a caixa de diálogo, isso tanto para fonte quanto para parágrafo, porque as caixas são as mesmas. A aplicação é que muda. Onde ele vai aplicar essas mudanças é que muda. Aqui na barra de opções é aqui, ó, só nesse cara aqui e mais ninguém. Se eu quero todos, eu não posso fazer a mudança aqui. Eu tenho que ir lá no normal e fazer a modificação. Então, a primeira coisa que nós vamos modificar, então, eu vou trazer para cá, para vocês, então, enxergarem aqui as mudanças, tá? Então, o meu parágrafo do meu texto, e não um parágrafo, todos os parágrafos do meu texto, eles têm que ter as mesmas configurações, a mesma aparência. Então, eu vou escolher aqui como fonte a Book Antiqua, tá? Eu gosto muito dessa letra aqui. Ela é normal, mas ela não é 11, ela é 12. Ela não tem nenhum efeito taxado, sobrescrito, nem nada, tá? Então, com relação à fonte, eu já estou atendendo a BNT e eu não preciso fazer mais nenhuma modificação. Então, ok. Tá? Quando eu der, observem agora aqui, ó. Observe mais ainda, ó, que o meu cursor está aqui, ó. Entre o D e o E aqui, ele não está, ó, nenhum parágrafo meu está selecionado. Eu só estou aqui nesse parágrafo. Quando eu der ok, olha o que vai acontecer. Todos os meus parágrafos, sem exceção, foram modificados. Sem eu sequer selecionar uma única letra. Por que que isso aconteceu? Porque todos os meus parágrafos estavam baseados no estilo normal. Como eu modifiquei o estilo normal, todos os meus parágrafos assumiram
esta nova formatação. Então, eu não modifiquei o meu parágrafo. Eu modifiquei o meu estilo, e o meu estilo modificou os meus parágrafos. Se eu fizer isso daqui, ó, eu não estou mexendo no estilo, eu estou mexendo no parágrafo. E aí é isolado, tá? É desconectado dos demais parágrafos. E esse daqui, quando eu altero a formatação padrão, eu perco o vínculo com o normal. Então, o que eu fizer de diferente aqui não vai mais sofrer a interferência do normal naquilo que eu modifiquei. Se eu disser que isso aqui agora é uma outra letra, mesmo que eu troque lá normal por uma terceira letra, este parágrafo, por eu ter trocado aqui manualmente, não sofrerá alteração. Porque eu disse, ó, nesse parágrafo eu quero esta fonte aqui. Então, muito cuidado quando vocês forem fazer a formatação, tá? Do que funciona para um e o que funciona para outro. Que mais que eu quero modificar nos meus parágrafos? Eu não quero esse alinhamento aqui à esquerda, eu quero ele justificado. Então, novamente, eu vou lá modificar. Repare que eu, de novo, não estou selecionando, só que agora eu vou formatar não mais a fonte, agora é o parágrafo. E eu vou dizer que o alinhamento, ó, é justificado. Já vou aproveitar e fazer com que a primeira linha tenha um recuo aqui, ó. Então, ó, a primeira linha, 1,5. Já vou aproveitar que eu não quero espaçamento entre parágrafos, então eu vou tirar o espaçamento. E já vou aproveitar e dizer que não é múltiplo, que o espaçamento entre linhas é 1,5, tá? Provavelmente de 5 eu passe para 10 páginas aqui. Feito isso, acertei o meu parágrafo, acertei, dou OK. Quando eu der OK de novo, ele automaticamente aplica em todos os parágrafos associados a este estilo a formatação que eu acabei de fazer. Passou para 7, então não dobrou. Ok? Então vejam que eu não estou selecionando o meu texto, eu apenas estou modificando o meu parágrafo, o meu estilo, desculpa. E automaticamente o meu parágrafo é modificado. Então, esse é o primeiro ponto que vocês devem fazer quando vocês estão iniciando um texto, tá? Se isso já não está no padrão de vocês, façam, tá? Modifiquem lá o normal, vocês vão querer sempre essa letra, não vão mudar o espaçamento, aplica o padrão para ele então, tá? Entre em qualquer um desses aqui, ó, e bota aqui definir como padrão, e automaticamente aqui na fonte também vai fazer, ó, definir como padrão. Então, modificou aqui, quer que isso seja o normal de vocês, o normal.dot? Sim, quero. É esse o layout, é essa margem, é essa folha? É. Então, vocês podem ir lá também definir como padrão, tá? Ele não vai pegar somente o que está em configuração de página, ele vai pegar toda a configuração do texto de vocês. Se eu modifiquei a fonte, é padrão, então ele vai modificar para todos eles, tá? Fechou? Mas aqui, ó, tenho a certeza que os estilos é que estão modificados. Se vocês marcarem aqui como o book Antiqua e derem como padrão, o normal de vocês não vai ser esse daqui, o padrão. Porque vocês não modificaram o estilo, vocês modificaram o parágrafo. Então, para ser padrão, tem que estar aqui, ó, nesta listagem aqui. Tá bem? Com relação à configuração de página, não. Aí é aqui mesmo, tá? Mas em relação à fonte, ao parágrafo, vocês têm que mexer aqui nos estilos. Fechou? Bom, aqui nós modificamos o estilo. E para aplicar, nós já vimos que basta estar no parágrafo e aplicar, tá bem? Se quer desfazer, aplica o normal de novo nele. E vejam que está todo ele, então, modificado. Muito bem. Esse é o primeiro ponto. Acertamos as margens esquerda, superior, direita e inferior. Acertamos o tipo de letra lá, book Antiqua, e poderia ser qualquer outro, tá? Qualquer outra fonte, vocês escolhem aí. Ó. Tem gente que gosta da Times, eu não gosto, tá? Então, escolha a fonte lá, mas o tamanho tem que ser A12. Espaçamento entre linhas é 1,5.
Só não use um e-mail se o professor disser para vocês, olha, que é espaçamento 1. Na boa, vai lá e bota o que ele pede, tá? Ah, mas ele não é a norma. Não, é a norma do professor, não é a norma da BNT. E quem manda é o professor, tá? Então, vejam o que o professor está querendo. Se ele disser para vocês, aplique a norma, você já sabe, tá? Que é qualquer tipo de letra, tamanho 12. Só não usem letras excursivas, né? Tipo essa daqui, a Lucida, ó. É como se fosse escrita à mão. Isso aqui é difícil da gente ler, tá? Então, procurem usar letras com serifas, né? A Book Antiga, a Book Old também é outra que faz. Onde é que ele aplicou? Nem vi. Aqui, no documento. Tá? Aqui já é a Book Antiga e aqui é a Book Man, tá? Vou desfazer para não dar ruim. Então, modificou aqui, ó, esta palavra, não o meu estilo, tá? Cuidado onde vocês vão modificar. Vocês têm que ter em plena consciência do que vocês estão formatando. Se é um parágrafo ou se é um estilo. O parágrafo não altera o padrão e os estilos alteram o padrão, tá? Muito bem, vamos tratar do título então agora. O título, segundo a BNT, ele tem que ser tamanho 12, tem que ser negrito e tem que ser em todas em maiúsculas, tá? Ele não pode ter esse recuo aqui, o alinhamento dele tem que ser à esquerda. Então, eu tenho que modificar esse estilo aqui. E vocês veem que o título 1 aqui, ó, não diz nada disso, é outra coisa, tá? O que que diz? Diz calibre 16, não é negrito, botou uma outra cor que não tem nada a ver, tá bem? Então, não está de acordo. Então, eu não vou usar esse estilo aqui. E nem vou perder meu tempo em modificar esse estilo, tá bem? Se vocês quiserem modificar, na boa, vai lá e modifica. Mas dá um trabalhão desgraçado. Então, partam de um estilo novo, que é mais fácil, porque daí ele sai limpo, tá? Não traz todas as coisas que o Word traz e que não tem necessidade alguma em termos de ABNT. Então, para eu criar um novo estilo, eu tenho que definir essa formatação. Então, onde é que eu vou para criar um novo estilo? Eu tenho aqui embaixo, então, a opção, ó, esses 3 botões aqui, ó. Então, eu tenho novo estilo, inspetor de estilo e gerenciar estilo. Opções lá não tem nada a ver, tá? Então, aqui, ó, novo estilo. Eu vou criar um novo estilo. Agora sim, eu vou modificar aqui, ó. Por quê? Porque aqui nas propriedades eu tenho que dar um nome aqui para o meu estilo, tá? Bem, eu tenho um padrão, tá? Que eu chamo de capítulo e já vou colocar o nível dele, ó, nível 1, tá? Ele é estilo parágrafo, porque ele é baseado em normal. Os meus estilos, eu boto todos eles sem ter como base um normal. Por que que eu tiro isso? Porque toda vez que eu modifico o normal, ele modifica o meu capítulo. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que o meu capítulo tenha vida própria, que não seja baseado em ninguém. Então, ele só vai ser modificado se eu modificar ele próprio. Se eu colocar aqui baseado no normal, toda mudança que eu fizer no normal e que eu não tenho a mesma configuração no capítulo nível 1, ele vai aplicar. Eu não quero que ele faça isso, tá? Então, aqui eu boto sempre baseado em ninguém. E qual é o estilo do parágrafo seguinte? Ó? Geralmente, depois de um título, é o quê? É um parágrafo normal. Então, eu vou lá e seleciono. Eu quero normal. Então, eu já identifiquei o meu estilo aqui. O resto eu esqueço, tá? Essa tela aqui, eu não mexo mais nela. Agora, eu vou onde? Eu vou lá no menu Formatar Fonte. Então, voltamos à tela da caixa de diálogo da fonte. Então, aqui eu vou colocar que é o Arial, tá? É Arial, é negrito e é 12. E ele tem um efeito, ele é todas em maiúsculas, ó. Aqui ele já colocou, ó. Se eu tirar, ó, ele bota tal qual e tá lá, tá? Por que que ele tá botando aqui inicial, ó? Porque está o cursor em cima da palavra inicial, tá bem? Se tivesse o meu parágrafo todo aqui, o meu título todo selecionado, iria aparecer o texto ali. Então, todas maiúsculas, ó. Mesmo que eu tenha digitado em minúscula e vai transformar tudo isso aqui em maiúsculo. Então, para a fonte, está pronto. Agora eu vou mexer no parágrafo. Eu já sei que o alinhamento dele é à esquerda. Então, ele tem que vir para cá. Como é que eu tiro isso daqui? Aqui ele vai definir, ó, porque tá, ó, especial nenhum. Então, quando eu der OK,
ele já vai tirar esse espaço aqui. Qual é o nível do tópico? Olha, isso aqui não é um título, não é um capítulo. Não é o primeiro capítulo do meu título, não vai ter aqui o número 1 aqui depois? Vai. Então, qual é o nível dele? É o nível 1. Tá? Não tem recuo à esquerda, não tem recuo à direita, não tem recuo especial, não tem espaçamento antes e também não tem depois. Então, vou tirar aqui o que estava múltiplo lá e vou botar 1,5, tá? Então, a BNT vai me dar aqui esse espaçamento aqui, tá? Depois nós vamos ver lá na BNT qual é o espaçamento. Por hora, vamos ficar aqui, tá? Feito isso, ó, eu vou dar OK. Quando eu der OK de novo, além de aplicar a formatação que eu dei lá para o meu estilo, ele vai aplicar o estilo e vai fazer toda a formatação. Ok? Bom, eu tenho mais títulos já, né? De nível 1. Onde é que eles estão? Aqui é nível 2. Eu ainda não tenho um padrão para ele. Aqui é nível 1. Ó. Então, clico lá e ele vai fazer a aplicação do capítulo nível 1 nesse parágrafo também. Tem mais um, né? Aqui é subtítulo e aqui é título. Basta eu estar... Eu não preciso fazer isso aqui, tá? Basta eu estar aqui, ir lá e aplicar. Vejam que eu tive esse trabalho 3 vezes, né? Mas digamos que agora eu quero que o meu espaçamento seja de 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui. Eu venho aqui e aplico os 2 centímetros? Não. O que eu faço? Observem aqui, ó, estão todos coladinhos, né? É 1,5 aqui a distância. Observe aqui, 1,5 a distância. Observe lá, 1,5 a distância. Agora eu quero 2 centímetros aqui. Então, eu venho aqui e aplico os 2 centímetros? Não. Eu vou lá no estilo. Onde é que está o meu cursor? Está aqui, ó. Esse parágrafo tem quem? O normal. Mas eu quero modificar quem? Este cara aqui. Estou clicando aqui em adequado. Então, eu vou lá e eu vou modificar. Vejam que eu não preciso estar no parágrafo do estilo, tá? Vou modificar e vou colocar aqui, ó, formatar parágrafo, e vou colocar espaçamento antes e depois, 2 centímetros, tá? E aí vou dar OK. Olha o que vai acontecer. Ele acrescentou, tanto aqui quanto aqui, os 2 centímetros. O que será que aconteceu com os outros 2 títulos? A mesma coisa. Ó, título seguinte, ainda tem o último título, né? Aqui é a mesma coisa. Por que isso aconteceu? Ora, quando eu modifiquei o normal, todos os meus parágrafos não foram alterados? Foram. Por que foram alterados? Porque todos eles estavam associados ao normal. Os meus capítulos estão associados a quem? Ao capítulo nível 1 agora. Não estão mais associados ao normal. Eles não são mais estilo normal. Eles são estilos capítulo nível 1. Entenderam isso? Vamos fazer agora um outro, que seria o de nível 2. Aqui, então, para eu modificar esse cara aqui, ó, então eu preciso estar nele, porque ele já aplica nesse daqui. Porque se eu fizer aqui, estiver neste parágrafo, que não do subtítulo, e criar um novo estilo, ele vai aplicar nesse parágrafo aqui, não naquele lá. Então, já estejam no parágrafo, tá? Para ele já, quando vocês criarem, já aplicarem direto. Então, eu vou simular um erro aqui que é comum de acontecer, as pessoas se perderem e depois não sabem o que fazer. Então, eu vou aqui, ó, estar no parágrafo normal, tá bem? Mas eu quero modificar, ó, esse parágrafo aqui, mas eu não estou nele, não estarei nele e vou criar o capítulo de nível 2. Então, novo estilo, eu vou chamar de capítulo nível 2, baseado em ninguém, e o próximo é o normal. A fonte é também o Arial, também é negrito, também é 12, mas ela não é todas maiúsculas, ela é normal, tá?
maiúsculas e minúsculas. E agora eu vou formatar o parágrafo. Ele também é à esquerda, mas o nível dele agora não é mais o 1, agora o nível dele é o 2. Não tem espaçamento antes, nem especial. Aqui também não tem antes do parágrafo, nem depois, e também é 1,5, tá? E aí eu vou dar OK. E vou dar OK. Olha lá, ó. Ele já está me dizendo onde que ele vai aplicar esse cara aqui, ó. É nesse parágrafo aqui, ó. Apareceu tudo lá. Quando eu der OK, olha lá. E aí o que acontece? As pessoas ficam bem loucas. O que deu de errado? Era aquele lá que eu queria, não esse. Qual é o problema? Não é só aplicar de novo o estilo normal? É. Então, vamos lá. Pronto. Ah, mas esse aqui ficou sem. Ué, mas tu não criou lá o capítulo nível 2? É, então aplica. Simples assim, gente. Tá? Vocês erram por não pensarem direito na hora que estão fazendo as coisas. Ou por não entenderem a finalidade do que é um estilo. E quando um parágrafo está associado ao estilo, ele modifica de acordo com esse estilo, tá? Então, vamos ver agora o segundo capítulo de nível 2. Que está aqui, ó. Clica nele, nível 2. E o terceiro e último. Que está aqui, nível 2. Ah, mas eu quero espaçamento antes e depois. Não tem problema. Não coloca aqui nesse parágrafo. Vai lá e modifica o estilo. Então, vamos lá, modificar o estilo. Então, formatar parágrafo. Vou botar 1 centímetro agora antes, tá? E 1 depois. Reparem que eu estou escrevendo aqui, ó, 1 centímetro, tá? Gravem bem, 1 centímetro. Vou dar OK. Vou dar OK. O que ele fez? Colocou 1 centímetro de cada um. Em todos os 3 subcapítulos. Ó, subcapítulo, título, subcapítulo, ou subtítulo, e lá o título inicial, tá? Agora, repare o seguinte aqui, ó. Nesse aqui eu botei 2 centímetros. Neste aqui eu coloquei 1 centímetro. Eu vou modificar aqui, eu vou mostrar algo para vocês. E aí não se preocupe, porque é assim mesmo. Parágrafo. Onde é que estão os centímetros? Está 28,35 pontos. Porque quando eu tenho no Word o espaçamento vertical, eu tenho em pontos. As linhas são baseadas no tamanho da minha letra. Se eu fizer uma letra maior, o espaçamento da minha linha também vai ser maior. Então, o espaçamento entre linhas é baseado no tamanho da minha fonte. O espaçamento antes e depois é baseado em pontos, tá? Então, o que ele fez aqui? Ele converteu centímetros em pontos, tá? O recuo da esquerda, não. Esse daqui, ó, o recuo tanto da esquerda quanto da direita, aí sim, né? Que é um distanciamento horizontal. Aí é em centímetro mesmo, tá? Mas aqui no Word, ó, já não acontece isso lá no Writer, tá? Lá já é centímetro aqui também. Mas aqui no Word, ó, é pontos. Ele fez a conversão. Então, se na prova está pedindo 4 centímetros, o que faz a maioria? 4 pontos. Olha a diferença, de 4 centímetros para 4 pontos. É nada 4 pontos. Para 4 centímetros, que é desse jeito aqui, tá? Então, bota os 4 centímetros, dá OK, e ele automaticamente vai fazer a conversão para vocês e tudo dará certo. Tá bem? Vejam que em nenhum momento eu selecionei o meu texto. Por quê? Porque não é preciso eu selecionar o texto. Quando eu modifico o meu estilo, automaticamente, todo parágrafo baseado nesse estilo é automaticamente modificado de acordo com as mudanças feitas lá no estilo. Ok? Feito isso, eu tenho aqui, ó, capítulo nível. O meu normal está modificado, a minha página está modificada, está ajustada dentro dos padrões que eu quero. E agora é o seguinte, eu vou salvar esse arquivo aqui. Eu já tinha salvo ele, tá? Ó, texto para uso da aula, criar estilo. Eu vou salvar como aqui, ó?
E prestem atenção agora, hein? Eu vou salvar aqui mesmo, tá? Dentro dessa pasta aqui. E vou chamar de criar estilos. Vou chamar de ajustado, tá? E vou salvar. Então, agora eu tenho 2 arquivos. Um que é puro, inclusive sem esses 2 estilos criados, só com normal e com normal calibre, sem modificação, com a página também sem modificação, tá? Mas esse aqui está ajustado, já com os estilos criados e aplicados, tá bem? Bom, esse documento está pronto. Agora eu quero criar os meus próximos documentos com este mesmo padrão aqui. Essa mesma margem, com esse mesmo tamanho de papel, com esses mesmos estilos, com essas mesmas modificações. Eu vou criar um outro documento. O que dá para fazer? Eu posso fechar esse arquivo aqui, abrir ele novamente e salvar ele com outro nome, apagar tudo e colocar um novo texto. Fechou? Porque eu já tenho o modelo aqui. Bom, eu posso transformar tudo isso que eu fiz em normal, ponto .dot, salvar como padrão. E aí eu não preciso salvar documento nenhum. Mas aí todos os meus documentos, a partir de agora, serão isso, tá? Se eu quiser qualquer coisa diferente, eu vou ter que fazer essa alteração. Essa é a segunda opção, que pode servir para vocês, mas eu vou dar uma terceira, tá? Que é a mais indicada e a que atende melhor eu fazer esse mesmo documento e me possibilitar fazer outras coisas diferentes também de forma mais rápida, tá bem? Olha o que eu vou fazer agora. Não era isso que eu queria fazer. Aqui. Eu dei o Ctrl T, tá? O que faz o Ctrl T? Ó, seleciona todo o meu texto. Tá bem? Ó, todo o meu texto está selecionado. Fechou? Tudo selecionado. Olha o que eu vou fazer agora. Delete. Apaguei. Não tem mais nada aqui, ó. Eu só tenho uma única folha agora. Tá bem? Uma única folha. Mas eu continuo tendo lá, ó, capítulo nível 1, capítulo nível 2, o normal que foi modificado, e o layout também, de acordo com o que eu quero. Fechou? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o menu arquivo e vou escolher salvar como. Vou escolher uma pasta. Só que agora aqui, ó, no tipo de documento, eu não vou chamar de documento do Word. Eu vou clicar nessa opção e vou escolher modelo do Word. Clico nele. E aí eu já tenho um modelinho lá, ó. Eu vou criar agora texto para uso e criar estilo. E eu vou chamar aqui de ajustado, não. Eu vou chamar de modelo. Modelo. Tá bem? Então, além de eu modificar o nome, eu estou modificando o tipo de arquivo, tá? Ele não é mais documento do Word. Até nem tem parágrafo, né? Mas eu quero, ó, que preserve aquelas modificações. Então, se eu quero que ele preserve aquelas modificações, eu vou criar um modelo com essas modificações. E aí vou dar o salvar. Pronto. Eu vou fechar, ó, lá, capítulo nível 1, capítulo nível 2 e normal. Eu vou fechar o Word, tá bem? E vou iniciar de novo o Word. Um novo documento em branco. Cadê os meus estilos? Cadê o capítulo nível 1? Foi. Nível 2, foi. O normal ainda é o calibre I11. A minha página. Aqui tá porque eu modifiquei, tá? Aqui, ó. Porque o padrão já tá assim. Mas cadê os meus estilos? Sumiram. Então eu teria que fazer tudo de novo. Então o que a gente faz? A gente vai abrir agora um Word baseado no modelo. Então eu vou abrir o Word. Se vocês já não tiverem nessa versão, vocês vão começar aqui a página em branco, né? Aí vocês vão lá em arquivo, vocês têm novo, baseado em modelos, ó. Novo. E aqui estão os modelos, tá bem? E aqui tem o pessoal, o que eu acabei de criar, ó.
Texto para uso da aula modelo. Vou dar um clique nele e vou abrir. Será que vão aparecer os meus estilos lá? Clico em estilos, olha lá. Capítulo nível 1, capítulo nível 2 e todos os padrões definidos. Book antiga, 12, inclusive os espaçamentos. E agora é só eu começar a digitar o meu texto. E esse texto vai ter a mesma aparência daquele anterior lá que eu estava digitando. Somente que esse aqui, ó, é documento 2, ó. Não tem texto nenhum. Então, vocês criaram um padrão baseado em um texto, formataram um texto. Além de terem um texto formatado, vocês podem aproveitar este mesmo arquivo e salvar ele como modelo. Apaga tudo, ou deixa só aquilo que interessa, porque o modelo traz tudo, né? Se eu quiser um título, já criar páginas para título, para aquilo ou para aquele outro, deixa e manda salvar como modelo, e aí quando eu abrir o modelo vão estar esses textos pré-digitados já e vocês têm menos trabalho, tá? Então esse é o objetivo. Primeiro, de criar os estilos, modificar a aparência do meu texto baseado nos estilos e criar um modelo de documento para eu já ter esses padrões todos pré-definidos. Ok? Alguém escreveu alguma coisa aqui? A Ellen escreveu sobre as caixas. Uma vai modificar apenas um parágrafo e a outra vai modificar o texto inteiro, é isto? Ellen, tu tem que ter o seguinte em mente, ó. Vamos recuperar aqui. Quando eu uso esta caixa aqui, na barra de opções, ela modifica apenas o parágrafo onde eu estou. Ok? Somente isso. Se tu entrares nesta mesma caixa aqui, pelo estilo, formatar fonte, e aqui está ela vai modificar todos os parágrafos que estão baseados no estilo normal. Tá? Essa é a diferença, estilo normal lá. Entendeu, Ellen? Joia. Dúvidas? Aproveitem agora para fazerem as perguntas. Vou interromper então aqui a gravação para não ficar muito extenso.